Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Prazer ter você aqui conosco. Hoje, quarta-feira, a gente sempre traz um tema bíblico, um tema teológico, e o tema hoje eu quero começar a falar sobre avivamento. Provavelmente nós não vamos terminar hoje, mas toda quarta a gente vai falar um pouquinho sobre avivamento, até a gente finalizar aqui mais uma série. Depois dá uma olhada no canal, temos várias séries bíblicas aqui para você se aprofundar na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos começar hoje. Eu quero falar sobre o que é o avivamento, para quem é o avivamento, o que significa a palavra avivamento, o que não é avivamento, e trazer um texto da palavra de Deus, que é o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que é um dos mais conhecidos quando a gente fala sobre esse tema. Outra coisa, depois, em outros vídeos, eu quero passar sobre a história da igreja, depois, principalmente, de Atos dos Apóstolos, e eu quero falar com você sobre momentos em que a igreja teve avivamento. Vou citar até um caso agora de 2 anos atrás. Estou gravando esse vídeo em abril de 2025 e eu vou falar de uma igreja, de um movimento, na verdade, não é nem uma igreja, um movimento de avivamento em 2023. Então, coisa muito recente. Vou falar sobre o século XX, os avivamentos que existiram, século XVIII, século XVII, enfim. Vamos dar um passeio na história também para você conhecer os momentos em que Deus usou servos do Senhor, que obviamente não estão na Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus se fecha, termina na primeira era cristã, no término do primeiro século da era cristã, com João na ilha de Patmos. Então vamos para o nosso tema hoje, a introdução sobre avivamento, e a gente vai também pegar vários versículos da palavra de Deus para trabalharmos o que é, o que não é, como eu vou fazer aqui no final do vídeo. Então essa série está maravilhosa, vamos aprender, vamos estudar, e se você não concordar com alguma coisa ou tiver alguma outra dúvida ou quiser sugerir para o próximo vídeo algum assunto dentro aqui do tema, coloca aí no comentário que a gente com certeza vai responder e vai poder adequar nossos vídeos ao que vocês estão estudando. Vamos estudar junto, vamos aprender a palavra de Deus em conjunto. Vamos lá. Então, o que significa? Primeiro, abra aí a sua Bíblia, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, mais uma vez, para você anotar aí, nós estamos falando de Hebreus, capítulo 3, versículo 2. Bom, então pega aí sua Bíblia. Agora vamos começar. O que significa a palavra avivamento? Esse termo aqui, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, que Abacuque, o profeta, utiliza, deriva-se. Então a palavra avivamento deriva-se dela. Avivar, que é o quê? É tornar mais vivo. É como se fosse um termo que a gente utiliza moderno, que é renovo. Olha, vamos buscar renovação espiritual. Então a palavra avivamento se deriva do termo avivar, que é tornar mais vivo. Tá? Então é aquela renovação espiritual. Para quem que é o avivamento? É para o cristão. Porque se você já está vivo e é uma renovação, você não pode ter avivamento com quem não crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Concorda comigo? Então não pode ter avivamento de pessoas que não seguem ainda a Jesus. Às vezes a gente vê pessoas confundindo isso. Olha, vamos pedir que o mundo tenha um avivamento. Não, o mundo precisa de salvação. Esse é o primeiro estágio de todos nós. Então nós somos salvos pela graça do Senhor, salvo pela misericórdia, salvo pela fé em Cristo Jesus. O avivamento é um momento posterior.
Porque uma vez que você foi salvo, você foi alcançado pela graça, você sai da morte e vem para a vida eterna, a vida com Cristo. Então você está vivo. E o avivamento é o ato de te manter ainda mais vivo, ou seja, renovado. Então, avivado. Então, isso é destinado único e exclusivamente para quem crê em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui no texto. O que Abacuque ele percebe? Primeiro, ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Então não pode haver avivamento sem a palavra de Deus. Nenhum movimento que despreze a palavra pode trazer renovo espiritual, pode trazer avivamento, pode acender essa chama que já existe dentro de você. Relembrando, se a chama se apagar, você precisa de Cristo, único e exclusivamente para te restaurar, para que você alcance a ressurreição, a restauração. O avivamento é para quem já está vivo e ali recebe um renovo de Deus. Mas isso tem que vir com a palavra. Quando nós estudarmos aqui e vermos os textos, todo o avivamento começa com a meditação profunda nas Sagradas Escrituras. Então, não existe avivamento que não tem. Então, se você só tem, por exemplo, música, cantoria ou só oração, ainda que o louvor, a adoração, a oração sejam ferramentas espirituais excepcionais, não há avivamento sem um desejo profundo de conhecer a palavra de Deus, de você meditar, de você ler a Bíblia. Então, se você está na igreja, você chora, e você se emociona, e você pula, e você grita, não há problema nenhum quanto a isso. Mas isso não é avivamento. Então, avivamento é você ouvir a palavra. Segunda parte aqui do texto, que Abacuque diz, foi que após ouvir a palavra, ele temeu. E esse temor não é de medo, mas sim de respeito. Então o avivamento ele traz um sentimento profundo de honra com as coisas de Deus. Então quando você vê as pessoas que fazem da igreja qualquer coisa, se for tá bom, se não for tá tudo bem, né? Não tem nenhum respeito pelas coisas de Deus, não veem o sagrado como algo a ser respeitado, a ser honrado, o avivamento não está ali. Então, um dos pilares muito importante para você compreender é que avivamento não é emocionalismo. Avivamento não é chorar. Ainda que alguém avivado, olha que interessante, alguém que está sendo avivado, está sendo renovado, pode chorar? Pode. Pode gritar de alegria? Até pode. Pode pular, pode correr, pode fazer isso tudo. Mas isso não está restrito. Avivamento não necessariamente vai produzir isso. Então, o que eu quero dizer é, se você está só chorando e não tem esse respeito, esse temor, se você está só pulando e você não tem essa busca, não sente esse desejo em buscar o conhecimento, talvez você esteja passando por algum processo que não seja o avivamento. Continuando, Abacuque diz então: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Então há uma necessidade de uma busca constante. O avivamento é isso. Abacuque entendeu que no meio dos anos, no decorrer, ao passar o tempo, era preciso que a obra de Deus fosse avivada, que a obra de Deus recebesse uma notificação. Então, Deus iria alertar. O que é notificar? Um alerta. Então, quem é avivado, quem passa pela experiência do avivamento, ele está sempre buscando melhorar. É um processo contínuo. E aí vamos repetir, avivamento não é momento.
Avivamento é processo. Qual é a diferença aqui? Trazendo para uma questão prática aí do dia a dia das nossas igrejas. Movimento, às vezes, que você tem é um congresso, você tem uma vigília, você tem um culto especial, é feito um momento ali. E as pessoas costumam se emocionar. Estamos falando muito disso, né? Porque mexe com as emoções. A alma e o espírito estão muito interligados. E às vezes nós acreditamos que algo está mexendo com o nosso espírito, quando na verdade está mexendo com a nossa alma. É pecado eu me emocionar? Não. O que você vai ter uma deficiência é se você alimentar só a sua alma e não o seu espírito. Então tem que alimentar os dois. Então tem momento que você vai se emocionar, até dentro da igreja, não tem problema nenhum, mas haverá momentos que você precisa, como eu disse, fortalecer o seu espírito. Então você às vezes, tem pessoas às vezes que estão sendo avivados e não estão chorando, não estão falando nada, estão quietos ali, mas estão sendo avivados. Então por isso que você precisa entender o que é o avivamento. Aqui, nessa primeiro vídeo que nós estamos fazendo, ainda teremos outros, mas esse primeiro eu já falei. Avivamento produz um desejo de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra dia e noite. Então só isso aqui você já gera um grande alerta na igreja cristã brasileira. Nós passamos por um período, um momento em que muitos cristãos têm dificuldade em ler a Bíblia. E não é uma dificuldade de alfabetização, como existia na década de 70, 60, década de 80, em que os cristãos eram analfabetos. Mas por incrível que pareça, naquela época se tinha o desejo muito maior de aprender a ler, para ler a Bíblia. Quantos cristãos nós não conhecemos que pediram a Deus para aprender a ler, e muitos testemunhos se ouviam naquela época de crentes que só sabiam ler a Bíblia. Tamanho era o desejo dele de meditar na palavra do Senhor. Hoje é diferente. Hoje nós temos um problema de educação, sim, nós temos o semi-analfabetismo, são pessoas que são analfabetos funcionais, ele sabe ler, mas não consegue interpretar, entender, compreender aquilo que ele está lendo, mas ele sabe ler. Agora, o problema é que ele não quer ler. Ele quer ficar na rede social ali, né, passando a mão sempre na rede social. Ele tem dificuldade em ler um livro, ele prefere ver, prefere ouvir, mas ler, que é bom, ele foge. E com isso, você está gerando um povo, há uma geração dentro das igrejas que está sempre chorando todo o culto, mas esse choro não leva ele à busca pelo conhecimento da verdade, a busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Então isso não pode ser avivamento. Então é preciso que haja esse alerta. Não é uma acusação contra você, mas é um alerta. O avivamento precisa me levar. O avivamento precisa não. Automaticamente, avivamento é isso. Ele me conduz a uma busca pela palavra de Deus. Então, são várias situações. Uma eu já falei. O que é o avivamento? É algo que te leva à palavra do Senhor. Abacuque disse aqui, outra coisa que nós falamos. O avivamento gera em você o temor, o respeito pelas coisas de Deus. Outra coisa que nós falamos no vídeo de hoje, e nos outros vamos falar muito mais. Mas hoje aqui, olha, o avivamento Deus está sempre te alertando. São pessoas que aceitam a repreensão, aceitam a condução, aceitam que Deus lhes mostre. Então o avivamento, ele não é, por exemplo, você buscar palavras que vão de encontro ao que você quer ouvir. E é um problema também da igreja atual. A gente vai em busca daquilo que nos satisfaz espiritualmente, moralmente, materialmente. Então, olha, eu vou naquele lugar porque tem um ambiente preparado para que eu saia dali confortável. Nem sempre o avivamento vai produzir isso. Olha o que Abacuque está dizendo. No meio dos anos, Senhor, notifica. Então, gere um alerta. Coloque a igreja em desconforto, em atenção, para que a igreja não se perca, para que a sua obra
não seja destruída. E de maneira alguma esse alerta, essa repreensão é para o mal da igreja. Tanto é que Abacuque continua dizendo, leia lá, na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele está clamando, pedindo a misericórdia do Senhor quando a igreja, mesmo sendo avivada, cometer algum erro. Então ninguém está se falando aqui num ataque velado contra a igreja de Cristo, mas sim numa notificação, numa atenção, num alerta em que os arautos do Senhor, os arautos do rei, vão alertar a igreja. Os atalaias. O que são atalaias? Aqueles soldados que ficavam na torre da vigilância, porque as cidades antigas, elas tinham suas torres, em que os guardiões ali ficavam ali de vigia 24 horas para ver se havia alguma movimentação do inimigo. Quando o inimigo se movimentava, estava próximo, eles davam um alerta, tocavam os sinos, gritavam, acendiam tochas, enfim, cada cidade tinha seu mecanismo. Mas que mecanismo é esse do atalaia? Mecanismo de defesa. Então as mensagens de avivamento podem ser também mensagens que vão quebrantar o seu coração. E na grande maioria das vezes, todas as vezes, na verdade, vai produzir algo chamado arrependimento, que nós vamos falar no próximo vídeo. Arrependimento, quebrantamento de coração. O salmista nos ensina: um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, o avivamento produz isso. Então vamos ficar por aqui para que o vídeo não fique tão longo. Então você já entendeu o que é avivamento? Vem da palavra avivar, que é tornar ainda mais vivo, né? Renovar, tornar algo mais aceso, mais incandescente. Avivamento é para crente, porque o cristão já está vivo com Cristo, e o avivamento gera várias situações. Entre elas, o desejo pela palavra do Senhor, o respeito e o temor ao nome de Deus e a necessidade de estar alerta durante todo o tempo. Tem muita coisa para a gente falar, vamos encerrar por aqui, então eu te vejo na próxima quarta-feira, mas todos os dias tem vídeo aqui no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever. Domingo nós temos devocional para a semana, segunda e terça estamos estudando sobre um livro da Palavra de Deus. Agora estamos falando sobre a Epístola de Tiago, muito interessante, mas toda terça e quarta falamos sobre um livro. Quinta-feira, segunda-feira são as notícias da semana. Sexta-feira a gente faz uma indicação de um livro, ou de um filme, ou de uma peça, enfim, alguma coisa voltada para a cultura. Sábado falamos de empreendedorismo e aí a gente encerra a semana. Não esqueça, se inscreva aqui no canal e que Deus te abençoe sempre.